Bom, gente, o meu nome é Francine Garcia. Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Quem não for inscrito, por favor, se inscreva. Quem já é inscrito, ative o sino de notificações para não estar perdendo nenhum vídeo. Eu resolvi fazer um novo quadro aqui no canal, no qual eu vou contar casos que foram solucionados, casos que não tiveram solução, casos que repercutiram no mundo todo. Então, para começar hoje, eu resolvi trazer o caso da família Sharp de Candy Resort. Então, vamos começar logo esse caso de hoje? Candy é uma pequena cidade nas montanhas do norte da Califórnia e existiu lá uma comunidade muito próspera em um resort que atraía pessoas pela sua beleza natural. Então, se você quisesse ir para um lugar onde a beleza natural fosse muito linda, muito bonita, tivesse contato com a natureza, você iria morar em Candy Resort. Composto por cabanas, Candy Resort era uma cidade ideal para criar uma família muito feliz e ser muito próspero no local. Em 1981, Candy era uma comunidade muito unida, onde todos cuidavam das suas crianças e nunca tinham de nem sequer se preocupar em fechar a porta das suas casas à noite. Então, na década de 1980, o proprietário do resort, Gary Moland, não teve outra opção a não ser doar algumas cabanas para algumas famílias de baixa renda. Só que isso acarretou que trouxe também pessoas que usavam drogas, mas isso aí não afetou em nada. Os moradores ainda consideravam um lugar muito decente para criar uma família e com rendimentos mínimos. Só que, infelizmente, ocorreu um assassinato onde 4 pessoas foram mortas e chocou os moradores de Candy. E isso mudou em questão de horas, de um lugar pacífico, um lugar maravilhoso para se morar, se tornou um pesadelo para todas as pessoas que moravam lá. Então, no dia 11 de abril de 1981, Glenna Sue Sharp, uma mãe de 36 anos, estava em sua casa na cabana número 28. Ela havia concordado em deixar um amigo de seus filhos, que se chamava Justin, passar a noite com ela e os seus filhos. Então, os filhos dela que estavam na cabana eram o Rick, de 10 anos, Tina, de 12, e Greg, de 5. E a filha mais velha de Sue, Sheila, de 14 anos, ela não estava em casa. Ela estava a poucos metros de distância na casa de um vizinho, onde ela ia passar a noite. E Sue tinha mais um filho, que se chamava Johnny, e tinha 15 anos. E ele estava com seu amigo Dan Wingate, de 17 anos, que esse menino era muito conhecido como criador de problemas lá na cidade. E eles estavam numa cidade vizinha que chamava Quink. E lá eles haviam saído com alguns amigos na maior parte da noite e tudo parecia ser uma noite normal, super relaxante para a família de Sue Sharp. Mas o que aconteceu naquela noite mudou tudo. Ninguém sabe exatamente por que ou como os assassinos chegaram na casa de Sue, mas Johnny e Dana voltaram no meio da noite para casa e com isso acredita-se que eles trouxeram os assassinos para casa. O que se sabe é que na noite, Sue Sharp, Johnny Sharp e Dan Wingate foram brutalmente assassinados e Tina Sharp foi assassinada e sequestrada. Só que os seus assassinos ficaram impunes por mais de 3 décadas. Então, se passou muito tempo e ninguém sabia quem tinha matado, o que aconteceu, e vocês vão entender por quê. O crime foi um ataque mais cruel na história de Plumas Country e a polícia encontrou marcas de facadas até nas paredes da cabana e muita quantidade de sangue no chão da sala. Então, os relatórios da autópsia eles mostraram que todas as 3 vítimas foram amarradas nas mãos e nos pés e as amarras que estavam no corpo de Sue foram especialmente apertadas. Então, de todas as amarras, a da Sue era que estava mais apertada. Sue e Johnny foram espancados com um martelo e esfaqueados repetidamente até eles morrerem. Don foi estrangulado até a morte e também ele foi esfaqueado. Então, uma vez que os ataques foram um exagero e parecia de natureza muito pessoal, porque parecia que eles conheciam a vítima que foram atacados. Então, muitos acreditavam que a família Sharp conhecia realmente os seus assassinos. E a polícia concluiu que Tina foi levada da sua casa à noite à força. Então, durante o processo da cena, eles encontraram uma pequena quantidade de sangue no lençol da sua cama. E eles também encontraram uma impressão digital sangrenta em um poste de madeira do lado de fora do quintal. Então, em 1984, depois de 3 anos, eles encontraram o crânio da Tina. E ele foi encontrado em Feather Falls, cerca de 29 quilômetros de Candy.
então tornando oficialmente um assassinato quádruplo. O exame do crânio mostrou que Tina foi provavelmente morta na noite ou logo depois que ela foi levada da casa, que ela foi sequestrada, e a maneira pela qual ela morreu ainda é desconhecida, ninguém sabe como ela morreu. O corpo dela fazia muito tempo que estava muito longe da casa e eles não souberam achar o corpo em 3 anos, então ninguém sabe exatamente como a Tina morreu. Quando Sheila, aquela filha dela que estava na casa do vizinho, voltou para casa na manhã seguinte, ela abriu a porta da frente e encontrou uma visão super horrível do corpo da sua mãe deitada, e o corpo dela estava coberto por um cobertor amarelo, e ela também viu os corpos sem vida do irmão Johnny e do amigo dele Dan deitado perto de Sue. Então os meninos estavam amarrados, seus pés estavam amarrados com fita adesiva e fios elétricos também. E Sheila percebeu que ela estava pensando que ela viu uma faca no canto e logo depois essa faca foi constatada que foi usada para matar as vítimas, sim. Então os ataques foram tão selvagens que a faca que ela encontrou, ela estava inclinada a cerca de 29 graus, então foram facadas muito fortes. Então Sheila saiu correndo da casa e gritou para os vizinhos para poder chamar a polícia. E por incrível que pareça, o Justin, que era um amigo dos irmãos dela, o Rick e o Greg, eles estavam totalmente ilesos durante o ataque. E Sheila voltou então para a cabana para ajudar o Justin e os seus irmãos a subirem pela janela do quarto. E quando eles foram entrevistados, o Rick e Greg alegaram ter dormido e não terem escutado nada, enquanto Justin, ele fala vários depoimentos, assim, às vezes ele afirma ter visto os assassinos, mas as outras vezes ele diz que ele teve um sonho de ver os assassinos correndo, e nesse sonho ele diz que Sue era coberta por um cobertor e ela tentava parar o sangramento dela, colocando um pano em seu peito. E em outra história também o Justin fala que ele não viu nada em toda a noite, ele estava dormindo, ele não ouviu, ele não viu nada, e a polícia acreditava que Justin tocou pelo menos um dos corpos, porque foi encontrado sangue na maçaneta do lado de fora do quarto do menino. E a porta do quarto do menino também estava parcialmente aberta, e a polícia constatou que foi o pior crime que tinha chegado no condado de Plumas. E quais poderiam ser os suspeitos mais prováveis? Então, no escritório de xerife do condado de Plumas, ele entrevistou um número de pessoas muito grande. E desse número de pessoas muito grande, ele se interessou por Martin Smarthy. Então, Martin era marido de Marilyn e de seus 2 filhos. Ele tinha um dos filhos chamado Justin, que era o Justin que estava na casa. E eles viviam na cabana número 26, na mesma rua da cabana da família Sharp, que era o número 28. Então, Martin também tinha um amigo que estava se hospedando na casa dele, com a família, que se chamava Severin John Bow, e que Martin tinha encontrado algumas semanas antes em um hospital onde ele estava sendo tratado de transtorno de estresse pós-traumático. Sabe-se então que esse amigo dele, Bo, Martin e Marilyn haviam passado pela cabana de Sue no seu caminho para ir num bar local no início da noite. E Marilyn afirmou ter chamado Sue para ir tomar algumas bebidas com eles, mas Sue recusou o convite e falou que queria ficar em casa aquela noite e não foi. Então no bar, Martin ele ficou muito irritado com a música que estava tocando. Ele falou com o gerente sobre isso, ele se queixou muito, e os 3 acabaram deixando o bar. Com o Martin ainda chateado, eles voltaram para casa, e Marilyn afirma ter assistido TV, a mulher de Martin assistiu TV um pouco, e em seguida ela deitou na cama e foi dormir. Martin diz então que fez uma chamada telefônica pro bar e reclamou mais uma vez sobre a música, e em seguida ele acabou voltando com o amigo dele, Bo, para o bar. Logo após que a investigação começou, o xerife do condado de Plumas, ele pediu a ajuda do Departamento de Justiça de Sacramento, na Califórnia, e os detetives vieram e começaram a questionar todos os 3, e eles acabaram concluindo que eles não estavam envolvidos em absolutamente nada dos crimes. Apesar do fato de que durante a entrevista, Marilyn disse aos investigadores que ela deixou Martin no dia seguinte dos assassinatos. Então, é muito estranho, ela estava casada com Martin, e no dia seguinte dos assassinatos ela deixou ele sem mais nem menos. Ela também menciona que Martin tinha um temperamento muito violento e muitas vezes ele abusava dela emocionalmente e também fisicamente. E Martin passou por um polígrafo no dia 17 de abril, mas ele passou no teste e ele foi considerado inocente. Só que as entrevistas de Martin Bow, no entanto, revelaram uma tentativa muito tímida dos detetives, e eles ficavam fazendo perguntas muito fáceis para eles, e eles
Quando eles começavam a ver que tinha discrepância nas perguntas, eles paravam de fazer perguntas. Então, durante a entrevista, Bo, a um detetive, Bo falou que ele era um policial aposentado, algo que ele nunca foi. Ele começou a mentir aí, o Bo, já. E ele fazia falsas suposições e parecia conduzir os detetives para tratar eles com muita diferença. Ou seja, me trate bem porque eu era um ex-policial, então eu preciso ser tratado melhor. Então, no início das entrevistas, o Bo ele indicava que ele sabia qual era a cabana que foi cometidos os assassinatos, mas em direção ao meio da entrevista ele disse que não sabia, ele começou a mentir, falou que um dos detetives ainda comenta que ele falou assim, se você não sabe eu vou te levar para ir ver, quando a gente voltar, que eu te levar para sua casa. E por razões muito desconhecidas, Bo mentiu e ainda disse que a Marilyn, que estava hospedada na casa do Martin, Marilyn era a sobrinha dele, quando na verdade ela não tinha nenhum parentesco com ele. E ele também mente falando que ele estava lá apenas há um mês em Candy Resort e na realidade ele estava lá 12 dias. Quando Bo afirma que Marilyn estava acordada ainda, ele fala que ela não estava dormindo, ela estava acordada. Ele e Martin voltaram para o bar pela segunda vez e os detetives não disseram nada sobre Marilyn, eles não comentaram que ela falou que ela estava dormindo, nada. E ele começou a falar isso. Bo também mente dizendo que nunca tinha visto Sue Sharp na entrevista, mas a Marilyn ela tinha afirmado que eles tinham passado na cabana da Sue para poder convidar ela para tomar umas bebidas. E ele já começa a mentir. Além disso, Bo afirma que ele chegou no bar entre as 9h30 e 10 horas. E depois ele resolveu mudar o álibi dele, falando que foi para meia-noite, para poder ter um álibi para ele não ser culpado. Então, durante a entrevista de Martin com os detetives, ele se descuidou, a desatenção dos questionamentos e continuou. Martin então diz aos investigadores que seu filho Justin poderia ter visto algo na noite dos assassinatos. Então essa foi uma observação gravemente implicada por Martin nos assassinatos, mas os detetives eles começaram a ignorar esse fato. Então Martin seguiu suas incriminatórias, acrescentando que ele tinha ouvido um martelo que foi usado para bater nas vítimas antes que eles fossem esfaqueados até a morte. Então, sem avisar, ele voluntariamente disse aos investigadores que o martelo dele tinha totalmente desaparecido, ele não viu o martelo. E antes dos assassinatos, ele falou tudo isso que aconteceu, então ele estava querendo meio que tirar o corpo dele da reta. Martin falava, então, sobre as mortes das vítimas com muito exagero. Ele passava a descrever como se ele tivesse matado rapidamente e tivesse saído da casa o mais rápido possível, mas os investigadores também começaram a ignorar esses depoimentos dele. Depois de entrevistar Martin e Bo, os investigadores não fizeram um acompanhamento direto do principal suspeito. Ele acaba saindo da cidade e muda-se para Klamath, na Califórnia. E Bo, ele volta para o hospital onde ele estava internado, né? E, por incrível que pareça, o xerife de Plumas County, Douglas Thomas, ele anuncia sua renúncia ao cargo por motivos desconhecidos. Simplesmente ele renunciou ao cargo e ele não queria mais trabalhar como xerife. É muita coisa estranha nesse caso. E um mês após os assassinatos de Candy, Martin chama um terapeuta e diz ao médico que estava se sentindo responsabilizado pelas mortes. 10 anos depois da morte de Martin, em 2000, seu terapeuta foi até o gabinete do xerife do condado de Plumas e contou que Martin tinha confessado ter matado Sue Sharp. Ele também disse à polícia que Martin era amigo do xerife Doug Thomas e que Martin uma vez deixou Thomas morar com ele ali. E o terapeuta admitiu que Martin disse a ele que passar pelo polígrafo foi muito fácil, mentir foi muito fácil para a polícia. Martin disse que a razão dele ter matado Sue foi porque ele estava tentando, convencer a mulher dele a largar dele. Só que, de acordo com o terapeuta, Martin não confessou ter matado Johnny ou Tina. Ele nunca disse que era responsável por esses assassinatos. As revelações pelo terapeuta causaram um agito no escritório do xerife para dar outra olhada, então, no caso, mas com Martin morto há muito tempo e Bo ter morrido por causas naturais em 88, não deu em nada e a polícia resolveu não reabrir o caso. Então, após o assassinato de sua mãe, seus irmãos, os filhos sobreviventes de Sue Sharp foram viver com seu pai e a conversa ficou totalmente parada. Então, os assassinatos ao longo... Ninguém mais lembrou, ninguém mais pensava nos assassinatos brutais. Mas em 2002, quando um cineasta chamado Josh Hancock assumiu um desafio de fazer um documentário sobre o que aconteceu na pequena cidade de Candy. Então esse documentário inclui entrevistas com membros da família Sharp e familiares de Wingate,
e também com Marilyn e Justin e com vários membros de Pumas Country. Hancock disse que seu motivo para fazer esse documentário era para colocar um holofote sobre o caso antigo, que aparentemente foi varrido para debaixo do tapete. Então, ao fazer isso, ele esperava trazer justiça às vítimas e às suas famílias. Então, Hancock acredita que o gabinete de polícia de Pumas Country e o xerife fez um trabalho muito descuidado sobre a investigação do crime. E ele afirma que ele ia expor a verdade de um mentiroso de cada vez. Então, ele achava que a polícia ela não prestava muita atenção no caso. Ele achava que a polícia precisava ter ouvido mais os depoimentos. Ele começou a achar que isso estava tudo errado e ele queria expor todo mundo. Então, muitas perguntas começaram a surgir e rumores em relação a esse caso de assassinato. Apenas uma pessoa relatou ter ouvido um grito vindo da área da cabana, mas, no entanto, todas as cabanas de Candy são literalmente muito distantes umas das outras. E porque apenas uma pessoa escutou o grito da cabana 28 e outra pessoa do outro lado não escutou. Além disso, como poderia ter crianças dormindo, né, nesse ambiente onde um monte de pessoas estava sendo assassinada? Porque a Tina foi a única levada naquela noite, porque não levaram um dos outros filhos dela que estava no quarto. E porque os 3 rapazes mais jovens foram deixados ilesos e não aconteceu nada com eles. Então, a cena do crime foi substancialmente remendada e um dos fatos condenantes da investigação foram que os oficiais simplesmente ignoraram o relato de Justin, dizendo que Tina havia sido levada na noite do crime, o que pouparia muito tempo de investigação e que deveria ser gasto na procura da garota. Mas talvez, se eles tivessem feito isso, eles poderiam até ter encontrado ela com vida. E alguns acreditam que o xerife do condado de Plumas era muito inexperiente para um crime dessa magnitude. Outros acreditam que o departamento do xerife intencionalmente estragou e ocultou informações para proteger a identidade dos assassinos, porque eles eram conhecidos do xerife. E essa crença foi reforçada quando o terapeuta de Martin revelou a confissão de Martin sobre a morte de Sue Sharp. E até hoje o departamento de xerife recusa-se a discutir sobre o caso, ele não olha mais para esse caso, o departamento também não aceita ajuda de outras agências e, lamentavelmente, grande parte das evidências coletadas foram perdidas pela aplicação da lei ou destruídas devido a um vazamento do telhado do escritório do xerife. Além disso, depois de 3 décadas, nada foi feito com a impressão digital sangrenta que foi recolhida na cena e, por fim, muitos se perguntaram por que o departamento do xerife deixou Martin e Bo ir. Então, após os assassinatos, Mary ela se divorciou, né? Ela acabou se casando com o melhor amigo de Martin e consta que ela ainda está vivendo em Plumas. E muitas pessoas elas falam que elas nunca ouviram falar de Candy, porque foi uma coisa muito triste que aconteceu lá. A comunidade vivia em estado de choque, medo, a atmosfera mudou drasticamente do local. E antigamente, como era tranquilo aquele lugar, hoje não é mais pacífica. Muitas pessoas acabaram abandonando as casas e a Cabana 28 tornou-se uma casa de horror da sorte. Então, embora pelo menos uma família tenha vivido nessa cabana após os assassinatos, os moradores dizem que a casa ficou abandonada por muitos anos e em 2004 a cabana ela foi demolida. E hoje apenas um punhado de moradores que chamam Candy Resort de casa, então é muito poucas pessoas que moram lá. A tragédia desses assassinatos foi agravada pela investigação fracassada, onde houve muitos erros, eles não prestavam atenção, e que permitiu que os assassinos escapassem. E a justiça que se tornasse mais um caso esquecido. Então, o que aconteceu foi que, na realidade, tudo saiu errado nesse caso, a justiça não levou muito a sério, ela não quis muito investigar, eles não prestavam atenção nas coisas, eles não queriam saber sobre direito sobre as coisas, e eles resolveram passar uma borracha e não queriam mais falar sobre isso. E esse foi o caso da família Sharp. Se você gostou, deixe seu like. Se você gostou do novo quadro, compartilhe, deixe seu comentário aqui se você gostou do novo quadro. E a gente se vê no meu próximo vídeo. Lembrando que meu vídeo é de quarta e de domingo. E eu espero vocês aqui no meu canal, a partir das 11 horas da manhã. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.